vamos lá, né? A gente falou na última aula, como a internet nos ajudou bastante, eu só falei uma parte dessa aula de hoje, certo? Nós falamos, né? Essa aula é sobre materiais metálicos não ferrosos, ou seja, as ligas chamadas ligas não ferrosas. E nós vamos falar sobre elas e depois falar sobre as ligas ferrosas. Tudo bem? Então vamos lá, né? Continuar. Na aula anterior, nós iniciamos, né, falando sobre essas ligas não ferrosas e o intuito de estudá-las justamente por causa dessas propriedades que se diferenciam em relação ao ferro. Ah, mas por que estudar não ferrosa se tem um ferro que substitui quase tudo? Mas nem todas as propriedades que o ferro possui são satisfatórias para atividades que a gente executa na maioria das vezes. Por exemplo, quem é da elétrica aí sabe que a maioria dos fios são feitos de cobre. Por quê? Não, se nós formos olhar, o cobre tem desvantagem muito grande em relação ao ferro, principalmente no que diz respeito ao preço. O preço do cobre é muito maior do que o do ferro, mais difícil de trabalhar comparado, estou falando na questão da manufatura, produção industrial. O cobre é muito mais complexo, muito mais caro, e também tem aquela questão, né? Você produz em quantidade menor, comparado ao ferro, claro. Mas por que nós utilizamos o cobre e não o ferro? Porque o cobre é o melhor condutor, o cobre possui propriedades que o ferro não tem, como a questão da corrosão, ele é mais resistente à corrosão do que o ferro. Então são coisas extremamente vantajosas que o cobre em si favorece em relação ao ferro. Então por isso que nós utilizamos outras ligas que não somente a de ferro. Então nós temos aqui as ligas não ferrosas, são todas as derivadas de metais que não são necessariamente o ferro, ou o ferro vem em pequeníssimas quantidades. Beleza? A maioria das ligas, elas se resumem em duas, né? Ligas de cobre e ligas de alumínio. As demais existem sim, claro, só que as demais em pequena proporção comparado a esses dois. Hoje, alumínio é um dos materiais metálicos mais vastamente utilizados no mundo. Por quê? Porque ele tem duas vantagens, né? Que ele, além de ser ter maior facilidade de maleabilidade, de travabilidade, ele também é 100% reciclável. É um dos poucos materiais, na verdade, que são 100% reciclável, é o alumínio. E você consegue obtê-lo praticamente na mesma concentração inicial, ou seja, no mesmo grau de pureza. Essa é uma vantagem do alumínio. A gente vai falar sobre ele, certo? Então, falamos um pouquinho sobre as ligas de cobre, certo? Falamos do cobre comercial. Lógico que as características do cobre, tudo direitinho, certo? E falamos do cobre comercial, que é uma das ligas mais utilizadas, mais caras, né? Que na verdade é essa a ideia, porque ele quase 100% é cobre. Eu tenho um cobre comercial, latão, bronze e níquel cobre. Essas ligas aqui todas têm como base o cobre, ou seja, ele é o elemento em maior proporção. Sendo que o comercial ele tem um teor muito maior, que é quase 100%, e a adição de pequenas proporções de outros elementos é o que permite melhor qualidade nesse cobre. Ok? Falamos dos latões, na última aula também, onde os latões são ligas de composição basicamente de cobre e zinco. Falamos também que existe um problema, que é a desinficação, que acima de 15%, o zinco em si vai se corroendo, ou seja, ele vai sofrendo uma corrosão ou oxidação e se desprendendo da liga e ali criando poros, ou seja, pequenos pontos de lacunas na liga como um todo. O bronze em si também é uma liga de cobre estanho, principalmente, com adição de outros elementos, claro, sendo que o cobre é em torno de 85% a 95%, um teor muito alto, certo? Tanto que o bronze é mais caro do que o latão, justamente por isso, porque o bronze tem um teor maior de cobre. E o níquel cobre é justamente são ligas que favorecem principalmente a resistência à corrosão para melhorar ainda mais a qualidade, certo? Vamos lá, falamos um pouquinho sobre o cobre comercial, né? Um pouquinho sobre ele. Só estou voltando aqui, gente, porque teve pessoas que não assistiram o pedaço da aula que eu consegui iniciar na quarta-feira. Aí estou só retornando aqui o que nós discutimos na última aula.
Bom, então o cobre comercial ele tem uma vantagem, porque ele é em torno de 98% de cobre. A travabilidade dele, o limite de utilização é de 200 graus Celsius, certo? Ele é maleável, bastante raro também. Raro não, assim, na verdade ele é nobre, né? Ele está na mesma classe da prata e do ouro, né? No mesmo grupo, tanto que ele é considerado um metal nobre, por isso que é tão caro, certo? E ele é muito mais resistente à corrosão do que o ferro. Ele só tem uma grande problemática, que é a questão da soldabilidade. Ele é péssimo para soldar. Tanto que para soldar o cobre, você tem que derretê-lo e unir novamente a liga para conseguir fechar um determinado buraco. Tubos de freio, por exemplo, são a base de cobre. Se você observar, na verdade, o níquel cobre, eles não são bons de soldar. É tanto que dá um trabalho danado para soldar tubos de freio, canos de freio. Beleza? E a vantagem maior do cobre é que ele é extremamente dúctil. Significa que você pode formar fios cada vez mais finos de cobre. Tanto que o limite de ruptura dúctil frágil, ou seja, o limite dúctil frágil do cobre não existe. Ainda não tem uma temperatura específica para isso. Não foi descoberta. Certo? Quer dizer o quê? Você pode esfriá-lo ao máximo que você puder e ainda assim ele vai continuar dúctil. Beleza? Falamos um pouquinho sobre a codificação da STM, a STM em relação às ligas, né? Que ela utiliza a chamada numeração da liga, ou numeração CDA. Essa numeração, ela tem um código, e esse código, se você pesquisar, imediatamente você já encontra a liga correspondente. No caso aqui, eu tenho, por exemplo, o cobre fosforoso, que é o cobre C12-200. Esse cobre C12-200 é, na verdade, um cobre fosforoso. Por que fosforoso? Porque a impureza principal que tem nele é justamente o fósforo, que está de 0,015 a 0,040% de sua composição. Existe o cobre arsênico ou arsenical e existe o cobre fosforoso arsenical, que é a mistura dos dois, certo? Lembrando que o arsênio é um agente toxicante natural do ser humano, ou seja, de todos os seres à base de carbono. Consequentemente, qualquer dose de arsênio é suficiente para estar matando a galera. A dose letal é muito baixa. Então, se o arsênio é tão tóxico assim, significa letal, né? Na verdade, nós não podemos utilizar o cobre arsenical, nem tampouco o fosforoso arsenical em tubulações para uso humano, né? Para alimentação humana direta. O fósforo explode dependendo do fósforo que você está falando. Existe o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco é mais explosivo, ele facilmente explode. Tanto que quando a gente analisa o fósforo, o que a gente chama de fósforo, aquele palitinho ali para acender, na verdade ele não é fósforo, né? Ali a gente chama de fósforo, mas o fósforo em si é o material presente na lixa da caixa, né? Ele está na caixa e você tem cá no palito apenas o material comburente, né? Então, o start da combustão é na caixa, que é o fósforo que ele, no atrito, ele é explosivo, né? Ele entra em combustão facilmente. Mas ali é o fósforo branco, geralmente é o fósforo branco ali. Fósforo vermelho também, mas não tanto quanto o branco. O branco é muito mais explosivo. Bom, então, essa é a característica, né? A tibromida, não lembro como é a estrutura da tibromida, não. Mas aí depois eu dou uma pesquisada. Tibromida, né? Tibromida. Aí eu dou uma olhada. Tibromida é tribromida, na verdade, né? É o tribromo de nitrogênio. Interessante. Nunca tinha olhado ela diferente, não. Não, mas o tibromida em inglês não. Tibromida. É tibromide. Na verdade, em inglês é tibromide. E é tribromide. Entendeu? Mas é isso aí, é legal. É assim, o inglês é isso. Three bromide, que é 3 bromos. 3 bromos mida. A mid vem de mida, de amina.
Isso aí é um composto dentro da classe orgânica. Mas é massa. Então, não tem aneuromático, não. Então, o cobre comercial tem essa característica, certo? É muito utilizado em tubos condensadores, como eu falei com vocês, tubos de ar-condicionados, de modo geral, refrigeradores, certo? Os latões, como eu falei com você, é uma liga de cobre e zinco, né? O cobre em si, não é ignorância não, Iago. Oxe, gente, aqui é pra gente fazer perguntas mesmo. Esse é o objetivo. Quanto mais participo, melhor. Fico mais feliz. Ligas de cobre de 40% de zinco. Até 40% de zinco você tem os latões, certo? Sendo que acima de 15% nós temos um problema chamado desinficação, que é a corrosão seletiva. O zinco, como eu falei com vocês, ele vai se corroendo aos poucos, né, sofrendo a corrosão, desaparecendo da liga e criando ali os poros ou pontos de ruptura, deixando a liga extremamente esponjosa e fácil de quebrar. A limite de temperatura também do latão é 200 graus, semelhante ao cobre comercial. Certo? Porque a liga de... Oi, pode falar. Mais ou menos é como funciona a ferrugem, só para ter uma base assim. Sim. Na verdade, qual é a diferença de ferrugem para corrosão? Nenhuma. Só muda uma coisa, que ferrugem vem do ferro e corrosão é todos os elementos. O ferro também sofre corrosão, só que a gente chama de ferrugem. Entendeu? Entendi. O alumínio, por exemplo, ele enferruja também. Só que a gente não fala enferruja porque vem do ferro. A gente fala que ele corroeu, né? Sofreu uma corrosão. É tanto que aquela camada de proteção do alumínio ali é o que favorece ele não ser destruído. Mas ele é extremamente corrosivo. Corrosivo não, desculpa. Ele sofre corrosão muito facilmente, o alumínio. Até mais do que o ferro, inclusive. Mas por que ele é utilizado? Por causa dessa camada protetora. Que a gente chama até de anodização. Que a gente vai falar mais adiante. Entendeu? Mas tudo é ferrugem, digamos assim, né? Só para vocês entenderem. Todos os metais, eles enferrujam. Só que a gente não chama enferrujar porque vem do ferro. Mas é a mesma ideia do ferrugem do ferro. Entendeu? Então, no caso aí, o zinco ele vai perdendo o elétron e vai desaparecendo da liga. Os átomos vão sumindo. E ali vai ficando os poros, né, onde o átomo estava. Aí a liga fica extremamente esponjosa e facilita a destruição, a ruptura, né? E não é o nosso objetivo. Bom, esse problema da desinficação que eu falei com vocês é justamente devido à presença de zinco a 15%. E o que é que favorece? Gás carbônico e oxigênio. Os dois favorecem esse processo de corrosão do zinco de maneira seletiva. Aí, para inibir a corrosão do zinco, a gente acrescenta alguns outros elementos, como é o caso do estânio e de antimônio. Eles vão impossibilitar ou dificultar o processo de corrosão do zinco. Mas altera também um pouco as propriedades do latão, né? Claro. Aqui, o CDA do latão. Ele tem um código variado, né? Principalmente o C44, certo? Mas tem o C33 também. Então é um número vasto, né? De códigos relacionados ao latão. Tanto que nós temos o latão com acréscimos de ferro, com antimônio e chumbo, latão com somente chumbo, né? Além do, claro, do zinco, né? Então, alguns elementos minoritários, eles são acrescentados para melhorar a qualidade. Agora, uma pergunta. O que é que tem de tão importante em acrescentar outros metais, outros elementos? Oxidação, exatamente, Thiago. Aqui, ó, vamos voltar aqui para o cobre. Olha só, o cobre comercial, ele tem uma resistência, uma limite de resistência mecânica de 21 kg por milímetro quadrado. Enquanto que o latão, a sua resistência mecânica já é maior. Observe que a menor resistência do latão é o latão fundido, com apenas de 17 a 20% de zinco e com acréscimo de chumbo e antimônio, que dá 21 kg por milímetro quadrado. Observe que a maioria deles tem um limite de resistência mecânica muito maior, muito superior ao cobre comercial, que é justamente o intuito de se produzir a liga de latão, ser mais resistente a propriedades mecânicas, mais resistente a ações mecânicas, certo?
Tanto que essa liga naval de latão, ela chega a 35 quilogramas, o mesmo para o metal, o liga de cobre, metal mantes, e também a liga de latão alumínio, que é com acréscimos de alumínio. O alumínio favorece também esse aumento do limite de resistência, certo? Essas especificações estão descritas tranquilamente na STM, né, que é aquele órgão regulamentador que eu falei com vocês, um órgão que vai registrar e determinar como deve ser feito cada situação. É como se fosse a nossa ABNT. Beber uma água aqui, porque senão a garganta fica ruim. Vamos lá. Então, o bronze também é outra liga de cobre, só que essa daqui é diferente um pouquinho. Lá na liga de latão, nós temos o zinco. Aqui nós temos o principal elemento, o estanho. Certo? A adição de estanho é o que favorece a produção do bronze. É tanto que o bronze ele é mais caro, porque o teor de cobre dele é maior, é superior ao latão, por exemplo. O cobre aqui ele varia de 85 a 95, enquanto que o latão ele não passa de 79 a 80%. Então é muito menor comparado. Certo? Um ou outro que tem, como é o caso do latão vermelho, que ele tem um pouco maior de cobre, mas o que acontece com a resistência dele mecânica? Cai muito, certo? Esse latão vermelho aqui é para fazer coisas mais de valor, né, como joias e assim sucessivamente. O estanho. O que é que nós temos aqui? É muito mais resistente à corrosão, semelhante ao cobre comercial, né? Então é muito semelhante, por causa do teor de cobre também muito alto. Sua resistência mecânica é melhor do que o cobre comercial, certo? Que é muito importante isso. O seu limite de temperatura é maior do que a do cobre comercial, ele vai até 370, sua temperatura de trabalho, e inferior a menos 200. Na verdade, muito baixo, né? Na verdade, menos 200 graus Celsius, gente, é muito baixo. É muito próximo da temperatura do zero absoluto. Assim, não é muito próximo, não, mas é bem perto. Porque, 200 graus negativos, poxa, é mais frio do que o oxigênio líquido. Ou nitrogênio líquido, quer dizer. Então, é muito difícil a gente pensar na trabalhabilidade de um metal lá abaixo, a baixas temperaturas. A não ser que estejamos falando de uma região onde as temperaturas vão abaixo de zero, né? Em torno de 50, 100 graus Celsius negativos. Que é o caso de regiões muito frias do nosso planeta. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Agora sim, claro que, por exemplo, o uso desse material ele pode ser utilizado em tubulações, em empresas de pesquisa que trabalham com resfriamento absoluto de materiais para fazer avaliação e assim sucessivamente. Certo? A adição de 4 a 10% de alumínio melhora muito a resistência mecânica. Certo? Então, um percentual de 4 é muito alto, 4 a 10%. Vamos botar aí de 100 gramas, você bota 10 gramas só de alumínio, né? Seria a ideia. É muito alto. Significa que você vai ter muito pouco de estanho e outros elementos. O estanho, por que adicionamos estanho? Porque ele aumenta a resistência mecânica e também a resistência à água salgada em movimento. Quer dizer que a água salgada em movimentação, ela corrói ainda mais facilmente o cobre ou outras ligas. Já o estanho vai favorecer essa resistência, né? É o caso a gente vai falar ainda lá adiante, mas é o inox. Gente, praticamente tudo que a gente utiliza é feito de aço, de ferro, né? Na verdade, a base é ferro. Aí a gente chama de aço, claro. Aço, carbono, aço, não sei o que lá. Porque acrescentamos o carbono em si para ter aquelas características. Mas se você pegar o inox, tem ferro. E por que o inox não sofre, não enferruja facilmente? Porque há o acréscimo de outros metais, principalmente o níquel e o crômio, dentro da liga, permite que ali o ferro se torne mais resistente à corrosão, certo? Tanto que o inox ele não tem as propriedades magnéticas do ferro, porque ele perde devido à formação da liga. Olha que coisa interessante. Então, é essa ideia. Então, o acréscimo de pequenos metais ou pequenos átomos na mistura da liga favorece a melhoria da qualidade na maioria das vezes. Como nós já falamos sobre impurezas, esse é o grande ponto das impurezas. O valor dessas ligas são altos, como eu já falei com vocês, melhora a característica mecânica
e apresentam melhor travabilidade e capacidade de conformação. Então, ó, como eu falei com vocês, facilita muito o trabalho, você pode moldar ele de diversas maneiras, resistente à água, resistente a muita coisa, tanto que o bronze é muito utilizado na construção de peças de tubulações, como é o caso dos registros, peças de conexões, adaptadores e assim vai. Tudo a parte de bronze. Pode observar. Por quê? Porque ele é mais resistente a propriedades mecânicas. Nós não vamos ter ali quem vai trabalhar com isso, né? Vai ser a pesquisa de vocês. Uma dupla aí, ou um trio, não lembro. Gente. Foi isso. Tá louco. Quem vai trabalhar com a torção, por exemplo, os registros, ele é um material que ele vai estar sujeito à torção constantemente, na verdade constantemente, de maneira batelada, de forma batelada, onde a pessoa vai estar girando ele para um lado e para o outro. Então a torção ali em si é uma propriedade, uma característica mecânica, uma ação mecânica que ele vai ter que resistir. E o bronze ele tem maior resistência a esse processo. É tanto que o cobre comercial, se você girar ele um pouquinho, ele tora. Diferente do bronze, que é um pouco mais resistente. Certo? Aqui eu tenho as características do bronze. Vocês estão visualizando aí, ó. O bronze, alumínio. B. O que acontece? O teor de alumínio vai de 0,4 de 4 a 7. E o ferro de 0,5%. Muito baixo, né? Ó, o teor de cobre varia de 92 a 96. E sua resistência mecânica é de 32. Olha o que acontece quando a gente acrescenta ferro e manganês na liga de bronze, né? O teor de alumínio aumenta um pouco. A resistência mecânica vai para 49. Olha que maravilha, tanto que a gente utiliza isso aqui para fazer chapas, certo? Então é muito resistente mesmo comparado ao cobre comercial. Beleza? Bom, o bronze silício tem melhor resistência à corrosão do que o bronze de alumínio, porém sua temperatura limite é de 100 graus, ou seja, ele só resiste até 100 graus, você não pode passar disso porque ele perde as características. Assim como o cobre está sujeito à corrosão sob tensão, certo? Também o mesmo vai acontecer com os demais. Aplicações desses bronzes: construção de válvulas pequenas, para mecanismos internos de válvulas grandes, espelho para trocadores de calor, pela questão, gente, ó, o uso de chapas perfuradas com tubulações internas, né, nervuras, digamos assim, para fazer o que? Troca de calor. Inclusive, até mesmo as tubulações de condensadores. Muito utilizado mesmo. Bronzes, né? Nós temos tipos de bronze comum, que nós chamamos, né? Que é bronze para laminação, extrusão e trefilação. É utilizado no estado encruado. O que vem a ser encruado? Aquela questão, o processo de encruamento é aquecimento e resfriamento rápido. Esse é o processo de encruamento. Então é um cobre um latão que foi aquecido e resfriado. Tem boa resistência mecânica, certo? A corrosão e a fadiga também. Aplicado principalmente em molas de contato elétrico, aquela questão de algumas serpentinas, não de calor para fazer a incandescência, mas para fazer troca de calor, né? Buchas. Nós temos várias buchas, principalmente de veículos. As buchas de vedação é muito utilizado essas de cobre, né? Cobre comercial ou de bronze. Porque quando você aperta, ela é resistente à ruptura, mas é fácil de trabalhar. Então ele tem uma plasticidade boa. Então você vai moldando facilmente. Quando você aperta o parafuso, ela veda plenamente. Por isso que é utilizado até buchas. Pininhos de segurança, até mesmo em cadeados e assim sucessivamente. Não é isso? É massa, velho. É massa trabalhar com isso. Bronzes para condutores, né? Também muito utilizado, né? Principalmente para a parte elétrica. Nós temos aí, certo? O bronze, ele é resistente, possui melhor resistência mecânica, corrosão, desgastes, em alguns casos temperatura elevada quanto ao amolecimento, ou seja, fica o fio muito mole. O bronze é muito melhor para isso. O cobre comercial não tem essas características, ele perde facilmente essa propriedade de resistência
a ficar mais rígido, né? Digamos assim. Quando você aquece, ele facilmente fica perde seu enrijecimento, né? O bronze com baixo teor de estânio para obter essas propriedades mecânicas com o mínimo de sacrifício de excelente condutividade do cobre. No caso, você acrescenta o estânio, mas existe o outro lado, né, que você perde um pouco das propriedades de condutividade do cobre, mas se você não colocar em quantidade superior ao limite, você ainda vai manter grande parte dessa propriedade. Então vamos lá. Então aqui são as ligas de cobre. Vamos falar agora das de alumínio. Alumínio que é top, velho. Eu sou apaixonado pelo alumínio. Alumínio, eu acho que é um dos metais mais lindos que tem, assim, em termos de trabalhabilidade, você manusear. Pô, você pode trabalhar com alumínio em casa, velho. Isso é coisa fantástica. Você fundir o alumínio em casa e fazer as suas peças. Olha que coisa linda. Rapaz, eu tava olhando. O meu carro, né? Teve um problema aqui para eu encontrar o coxim do agregado abaixo do motor. Rapaz, é uma peça extremamente importante, que é o que dá resistência, segurar ali o agregado e não deixar o carro bater, né? Fica batendo se não tiver isso aí. Rapaz, é feito de alumínio, velho. Boa parte dessas peças, um alumínio grosso, claro, mas leve demais, cara. Pense numa coisa que eu achei interessante demais. Significa que essa peça ela pode ser facilmente moldada em casa. Se você tiver uma forma e a borracha adequadamente, pô, velho, você consegue fazer em casa, velho. Você molda ela. Lógico que assim, na argila de fundição, que pode ser uma argila mais resistente. Você moldou e joga o alumínio derretido, velho. Olha que coisa linda. Você consegue fazer essas coisas em casa. Porque o alumínio, a temperatura de travabilidade dele é muito baixa. Você aqueceu com temperatura em casa de uma fundição simples, de um maçarico, você consegue derreter o alumínio 100%. Olha que lindo. É bom demais, velho. O alumínio em si, né? Vamos falar um pouquinho do alumínio, qual é a vantagem do alumínio? Ah, mas por que a gente fala do alumínio em si? Porque a maioria das ligas de alumínio, na verdade, é alumínio puro, né? Então, praticamente, a gente está trabalhando só com alumínio. Ele tem baixa densidade, sua densidade é em torno de 2,7 gramas por centímetro cúbico, diferente dos outros metais. O ferro mesmo é 7,5 ou 7,86 ou 8,2, dependendo do tipo do ferro. E ele é fácil de trabalhar. A temperatura dele de aquecimento é 660 graus, velho. 660 graus, vocês conseguem essa temperatura no bico do fogão. Tranquilamente. Pensa aí que coisa linda. Então, a temperatura de fusão dele é muito baixa, 660 graus. A gente consegue facilmente essa temperatura. Isso é muito bom. Certo? E o ponto de ebulição dele é muito alto ainda, né? 2.500 e pouco. Coisa que a gente não vai aquecer tanto. A questão da densidade do alumínio é essa vantagem que nós temos aqui em relação ao alumínio. Ele só perde para o magnésio e berílio, então são mais leves do que ele, mas ele está lá embaixo na escala de densidade. Titânio, zinco, ferro, níquel, cobre, então a galera toda está lá em cima com elevada densidade, até mesmo a questão do tungstênio, que é muito denso. Significa o quê? Pequenos pedaços desse material conseguem ter uma massa muito elevada. Aí você pensa aí, ó, o que isso tem a ver? Vamos supor, se os fios de alta tensão fossem de cobre, não seria possível você ter postes com tanta tamanha distância, porque a própria densidade do cobre, né, a massa em si daquele fio, teria uma força de atração pela Terra tão violenta que ele não ficaria esticado, que é o caso do alumínio, fica esticadinho. Não é verdade? Então, oxe, que droga que eu sei toda hora só, hein? Então, o que acontece? O alumínio é utilizado em alta tensão justamente por isso. Um dos fatores, claro, né? Existem outros. Olha o tungstênio, ele tá lá em cima, né? Muito pesado. O ouro também tá nessa pegada aqui, ó, próximo de 20 gramas por centímetro cúbico ou 20 toneladas por metro cúbico. O cobre é muito denso também. O cobre não, o ouro, quer dizer. Bom, o alumínio é um metal branco, né, embranquecido, brilhante, extremamente leve, maleável, dúctil. Fantástico isso, né? Sofre pouca influência do ar. Agora, olha só, o alumínio é extremamente... A corrosão do alumínio é muito fácil. O alumínio ele sofre corrosão muito facilmente.
Mas por que o alumínio não se desmancha no, igual ferro, né? Porque o ferro enferrujou, ele vira pó. Mas por que o alumínio também nós não observamos no alumínio a mesma característica? Porque no alumínio tem uma propriedade dele que é vantajosa. Qual é? Após a oxidação, o alumínio cria uma oxidação, ou seja, uma camada protetora do próprio óxido. Esse óxido ele não fica esfarelado, ou seja, não vira farinha. Ele cria uma camada protetora na própria superfície do alumínio. Isso é o que caracteriza mais ainda a resistência do alumínio em relação ao ferro ou outros metais. Certo? É um metal extremamente abundante, um dos mais abundantes na crosta terrestre, é o que favorece também a sua obtenção. Certo? Lógico que ele não é encontrado de maneira livre, e sim na forma de bauxita, principalmente, que é a alumina, né? Que é o Al2O3. É a fonte principal de alumínio, né? O seu minério. O processamento ainda é muito caro do alumínio, porque ele utiliza a eletrólise como princípio de obtenção, é a principal forma de obtenção do alumínio, certo? E isso é um dos grandes problemas da extração do alumínio ainda. Por isso que a vantagem maior do alumínio hoje não é você extrair o alumínio puro, é, na verdade, você reciclar. Porque a maior parte do alumínio hoje utilizado no mundo, ela não vem de origem da extração, ele vem principalmente de origem da reciclagem. Porque o alumínio é 100% reciclável, certo? A sua resistência mecânica, similar ao aço nas formas de liga, né? Claro, na mistura. Quando você tem alumínio puro, a sua baixa resistência mecânica, mas quando você tem ligas de alumínio, ela se torna bem resistente, tanto quanto o aço. Isso é uma vantagem, né? Mas ele é muito caro ainda. Principais características do alumínio: leveza, condutividade, impermeabilidade, opacidade, alta relação resistência-peso. Ou seja, quer dizer o quê? Mesmo sendo leve, ele se torna ele é muito resistente, né? Rapaz, essa questão da sintetizar vacina, não tô sabendo não. Porque o alumínio em si, ele é tóxico ao nosso organismo. Ele ocasiona danos psicológicos, danos na questão danos neurais, certo? O hidróxido de alumínio, ele é utilizado como antiácido. Ele é utilizado como antiácido, o hidróxido de alumínio. Você compra na farmácia para ajudar esse processo. Aí vai formar o sulfato de alumínio, ou o cloreto de alumínio, que é insolúvel e vai embora, né? Não entra na sua corrente sanguínea. Mas outras formas do alumínio podem entrar. Certo? Impermeabilidade, né? No caso que ele não é muito poroso. O alumínio é uma vantagem disso também. Ele é muito bonito também, na questão da estética. E isso é o que facilita muito o uso do alumínio. Principalmente, gente, o mais importante do alumínio são duas coisas. Ele tem baixa corrosão e também é muito leve. São dois fatores extremamente importantes para o alumínio. Certo? Suas propriedades mecânicas e elétricas, o que é que a gente tem aí? Resistência à corrosão, né? Facilita com a conservação e manutenção. Moldabilidade e soldabilidade. O alumínio ele pode ser moldado facilmente, pode ser soldado também. Lógico que existe a solda específica para alumínio. Ele é resistente, a dureza dele também é boa, não é ruim, certo? E reciclabilidade, que nós chamamos, que eu falei com você, é reciclável. Ele é 100% reciclável. É a melhor coisa do mundo em relação ao alumínio, é por isso. Por isso que eu gosto tanto do alumínio. Alumínio é aplicado, gente, em tudo. Tudo, né? Bens de consumo, transporte, construção civil, embalagens, indústria elétrica, tantos setores que nós utilizamos, certo? A questão da microcefalia, Iago, não estou recordando não, certo? Ainda existe, é possível. Não vou dizer não que existem muitos fatores que podem favorecer a microcefalia, principalmente durante o processo, durante a gestação, né? Então aí é complicado a gente dizer especificamente. Houve vários estudos sobre isso.
Mas o principal do alumínio é a questão de danos neurais, né? A questão do sistema nervoso central, que ele é modificado tranquilamente, dá mal de Parkinson, se não me engano, mal de Alzheimer, com o uso de... E retardamento também, que é um dos problemas principais do alumínio. Essa parte da vacina eu não li ainda não sobre. Se você tiver, você manda esse negócio que eu gosto de ver. Então, ó, o alumínio é aplicado em tudo, certo? Então é fantástico demais. Tecidos domésticos, bicicleta, velho. Hoje, bicicleta de alumínio não é tão caro, né? Claro. Comparado a antigamente. Mas bicicleta de alumínio antigamente era o top, né? Hoje é de carbono, bicicleta de carbono e tal, que é muito mais leve, muito mais caro. Mas na minha época, quando eu era menino, o cara que era rico tinha bicicleta de alumínio. E a maioria era ferro, né? É ferro pesado, bichona, dava 20 quilos, 30 quilos numa bicicleta. A Monarchzona lá, ó, batia, você batia o martelo quebrava, mas a bicicleta não amassava. Hoje não, aí foi evoluindo, né? Aí começou a ter as bicicletas niqueladas, ter a questão da bicicleta de alumínio. Hoje não, hoje carbono que é a base de tudo, né? Hoje toda bicicleta é de alumínio, a maioria, né? Muito raro você ter uma bicicleta de ferro hoje. Então, o alumínio foi muito usado nesse aspecto aí. E status, né? Quem tem status financeiro, a questão de condição financeira, quem tinha bicicleta de alumínio é porque tinha dinheiro, né? No transporte, né? Você tem o uso de vários materiais, veículos que utilizam sua chaparia, boa parte dela, para fazer tudo de alumínio. Como eu falei, né? Um exemplo, várias peças são feitas de alumínio, até mesmo pela facilidade de moldagem. E tem que ser feito a maioria de alumínio mesmo, que é muito mais leve, muito mais fácil de trabalhar, certo? A construção civil, gente, é revestimento, nem fala, se fala, né? Nós temos aí telhas de alumínio, várias coisas, né, que nós podemos ter de alumínio aí, tranquilamente. O alumínio é muito mais leve, só é mais caro, claro. Temos aqui, ó, embalagens, né? Você tem aí fabricadas a partir de folhas de alumínio, né, laminadas, para mais variados tipos de consumo. Você tem a chamada Tetra Pak, né, que nós já falamos, que é um compósito, que é camada de alumínio com papel, com polímero específico, que você tem a produção dessa Tetra Pak, embalagem que é muito resistente, porque ele, por ser brilhoso, né, na verdade ele se torna um espelho. Então a radiação ela vai se chocar com a folha de alumínio e retornar. Vai ser refletida, né? Essa é uma vantagem das embalagens Tetra Pak. Mercado farmacêutico, né? Porque ele é resistente, ele impede essa radiação, consequentemente o medicamento ele não sofre ataque da radiação eletromagnética, né? Que é a radiação mais danosa às substâncias orgânicas, principalmente. Certo? E é fácil de limpeza também. Não é isso? Agora um detalhe, gente, não podemos estar arranhando a panela de alumínio, viu? O ideal é que a gente mantenha aquela camada escura na panela, porque aquela camada escura é a proteção que impede que o alumínio se desprenda no alimento. Então você, quando for lavar o alumínio, lave bem por fora, mas por dentro não. Só lave ao ponto de tirar sujeira, e não aquela cor escura. Aquela cor escura é proteção. Indústria elétrica, nem se fala, né? Fios, cabos, de modo geral. Subtransmissões, cabos condutores de grande porte, né? Questão da transmissão de postes e tudo. Pode ser usado tanto na parte aérea quanto subterrânea, não importa. Principalmente a aérea, que fica exposta a intemperismo. Ela é resistente por causa dessa camada protetora. E também existem fios de distribuição em prediais, né? Que ainda utiliza-se o alumínio para fazer as fiações mais grossas, mais resistentes, né? E é muito mais barato também. Inclusive, aqueles cabos quando você pega para prédios de laboratório, por exemplo, a maioria utiliza cabo. O melhor é cobre, claro, né? Mas pode ser utilizado o alumínio também, que ele puxa do transformador para
a caixa de distribuição de geralmente trifásica, 480 ou mesmo a 360 também. Eu acho massa que vocês que são da elétrica aí, que você pega um fio de 110, mais um fio de 110, ele vira 220, né? No caso assim, fio um positivo com negativo, 110, normal, 110. Mas se você pegar dois positivo, 110 e um negativo, né, o neutro, né, que a gente chama, os três fios, você vira 220. Mas se você pegar dois de 220, no caso seria 4, não vira 360, véio. Que loucura, né, velho? Que massa. Eu acho que loucura isso aí. Você não vai mudando, não vai dobrando, né? 440 ou mesmo 330. Assim, né? Não, eu acho massa isso, velho. Eu sei que tem a positivo e negativo, você entendeu? A lógica você entendeu, né? Que na verdade a gente chama de positivo e negativo, é só questão mesmo de você tem o fio com corrente e o fio sem corrente, né? A ideia é essa. Desafagem em ângulo. Moço, que viagem. Toma vergonha, rapaz. Você quer me xingar? Poxa, velho, no momento desse me xingando, cara. Defasagem dos ângulos, velho. Que viagem, velho. Eu nunca ouvi falar disso aí. Os ângulos na hora de converter, né? Não conheço, não. Não faz parte do meu hall de conhecimento ainda, não. Mas achei legal, achei bonito o nome. Vamos lá. Legal, viu? Áreas de aplicação do alumínio, né? São várias, né? Indústria, tudo, de modo geral, transformação química, papelaria, tudo. Feito de papel alumínio, tudo. A gente usa até no nosso dia a dia. Sim, defasagem dos ângulos, sim. A questão da estrutura, né? Que ângulo seria esse aqui dentro do tetraedro? Ou dentro ou do cubo mesmo? Do cubo, certo? O ângulo. O ângulo ali você tem metade, né? Sim. Mas esse é o mesmo princípio da mudança de fase em relação a você tem 110, 220, assim vai? Sim, Charles, no caso da vacina é benéfico, claro, né? A corrente. Depois eu vou dar uma lida sobre isso, Iago. É porque eu não consigo visualizar, como eu nunca estudei sobre isso, então eu não consigo assimilar o que você está querendo dizer, tá compreendendo? Em relação à questão da corrente. Se me falar de ângulo, tudo bem. Mas em relação a essa mudança, eu acho massa, velho. Assim, eu digo isso porque lá onde eu trabalhava, a gente precisava, às vezes, fazer alternância, né? De 360 para 220 por causa do equipamento, né? Você tem lá o 480 também, que é usado, às vezes, o equipamento de alta trifásico mais potente. Então a gente utilizava, mas ou não sabe, nunca consegui estudar, nunca procurei, na verdade, como é que era feito esse processo aí, qual era o cálculo. Mas é legal. A grande maioria dos produtos finais citados anteriormente, claro, né, que a gente já usou, pertencentes à área de aplicação do alumínio, advém dos seguintes produtos semi-manufaturados. O que acontece? Quando o alumínio ele é obtido na indústria, ele é feito os perfis, né? Assim como o ferro, que a gente vai falar também. E nós temos alguns perfis específicos do alumínio, que é o caso do perfil extrudados, né? São as chapas e laminados, folhas, fios e cabos, fundidos e forjados, pastas e pó, e aluminas especiais. Então, observe que eu posso obter vários perfis do alumínio, cada um tem a sua aplicabilidade. Beleza? E daqui você vai direcionando para a indústria automobilística, indústria de questão de uso doméstico, da parte elétrica, e cada um vai tendo a sua
aplicabilidade. Então, os perfis são enviados para cada um desses pontos. Beleza? Aqui eu tenho alguns exemplos, né, dos perfis que nós encontramos. Perfil extrudado, né? Observe como é que ele é. Você por extrusão, você vai obtendo a injeção do alumínio. Os laminados, certo? Folhas, observe que laminados são lâminas de alumínio. E a questão das folhas é aquelas bem fininhas mesmo. Ou seja, essa é uma das vantagens do alumínio. Ele é muito maleável ao ponto de formar lâminas muito finas da grossura de papel. Que é tanto que a gente tem um papel chamado papel alumínio, que na verdade é laminado de alumínio, né? A gente chama de papel, mas papel é outro material. Fios e cabos, né? São mais voltados principalmente para a área de elétrica. Fundidos e forjados, né? Que é o modo de forja dessas peças, né? São peças específicas. Pó e pastas, né? Para determinadas aplicações. E alumínio especial, que é, por exemplo, a gente utiliza alumínio na área de indústria química para fazer separação de substâncias. Então, é uma aplicabilidade. A questão das áreas de aplicação, né? Temos aqui os perfis, aqui como, por exemplo, janelas, a fundição para veículos, uso de fios e cabos na parte predial, certo? Peças de forja também, a aeronave, tudo, né? Na verdade, né? A aplicação é fantástica do alumínio. É lindo, por isso que eu gosto dele. O alumínio não é ferro magnético, né? Significa que ele não tem propriedades magnéticas tranquilas em relação ao ímã. Possui elevada condutibilidade térmica e elétrica, tanto que as panelas são feitas de alumínio justamente por essa característica, que ele é excelente na condutibilidade térmica. Tanto que a condutibilidade térmica do alumínio é quase próxima de 100%, muito baixa mesmo a sua resistência, sua capacidade térmica, porque quase quando ele aquece ali, quase 100% do calor que passa por ele vai sendo transmitido, certo? O alumínio com tratamentos e ou elementos de liga se torna resistente à corrosão em meios mais agressivos, que é o caso da água do mar, por exemplo, em alguns casos, ou mesmo aquecimento. E questão também que ele é bonito, né? Como ele é bonito, ele tem uma superfície brilhosa, você pode utilizar até mesmo uma questão estética. Então, tem muita coisa que é feita de alumínio que é arte, né? O povo utiliza como arte. Gente, o que acontece? Como é que é feita, então, essa preparação das peças de alumínio? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma aqui, certo? E vocês vão observar como é que é feita a peça, tudo direitinho. Observe que eu tenho aqui, por exemplo, o alumínio de fundição. Você vai despejar o alumínio e forjar a peça conforme o seu molde, certo? Você tem aqui a produção chamada produção seriada, né? Você vai fechando e abrindo e saindo a peça, fechando e abrindo e caindo a peça. Que é você tem aqui a injeção, né, do alumínio. Tá visualizando aqui, ó, a injeção do alumínio. Por gravidade, ele vai preenchendo todo o espaço que você deseja criar a peça. Ali, depois de moldado, você, ó, sai a peça. Beleza? Aqui eu tenho o fundição por molde. Você acrescenta e vai moldando e juntando os moldes. Por exemplo, aqui, ó, tem uma peça lado A, lado B, né? Parte inferior e superior. Aí, quando você aquece e funde, ele sai na sua perna. Tem outras formas também, que é você criar um molde em um material e depois preencher esse material e ali você sai o molde que você deseja. Tem a questão por fundição de baixa pressão. Você tem um vácuo que suga a mistura de alumínio e ele vai preencher a peça que você deseja, certo? Tem a fundição por precisão, que você vai preencher o material conforme o seu desejo, você ó, vai mergulhar, imergir. Rapaz, é massa isso aqui, velho. Isso aqui eu nunca tive o prazer de participar aí numa indústria e ver essas coisas acontecendo. Só por televisão, né? A gente só assiste no YouTube. Hoje é permitido, claro, né? Massa demais. Eu já vi fazendo bacia, velho, por injeção. É lindo demais. Você pega o polímero, injeta, né? Injeta o polímero ali no molde. A peça, ela se aproxima
Deixa eu ver se aqui tem. Deixa eu ver se eu acho aqui. É lindo demais. Infelizmente, eu só vi por, realmente por televisão, né? Então, a Telecurso mesmo tem muito, gente. É massa demais a Telecurso. Ó que massa isso aqui, ó. Você joga a peça lá, ó, e vai formando, velho. Aí até depois você tira o solo e sai a peça bonitinha, velho. É lindo demais isso aqui. Eu sou apaixonado por essas coisas. Lindo demais, velho. Mas vamos lá, né? Vamos continuar. Então, deixa eu só tirar aqui porque tá ligado ainda. Isso é lindo demais, velho. Vocês que são da engenharia têm uma riqueza, velho. Rapaz, é fantástico demais a riqueza de conhecimento dessas coisas. Eu acho bonito, velho. Eu acho bonito isso aqui. Vou ser sincero a vocês, eu acho muito bonito. Então, essa os processos, né, de fundição do alumínio. Você tem fundição coquilha por gravidade, por molde na areia, fundição de baixa pressão, quando você suga o material, e tem por fundição de precisão, né? Que no caso é a microfusão. Você vai acrescentando aqui, que é o caso. Lindo demais, mas tudo bem. Vamos lá então, né? Aqui a gente se empolga um pouquinho e acaba fugindo, né? A gente não sei vocês, mas eu desligo às vezes alguns minutinhos e vou no mundo do pensamento e depois eu tenho que voltar, porque senão eu fico lá um tempão. Mas vamos lá, então a anodização, como eu falei com vocês, é um método utilizado para proteger o alumínio, certo? Esse processo de anodização nada mais é do que você criar a maior camada de Al2O3, que é esse óxido de alumínio. Então, a anodização por quê? Porque a própria peça é o ânodo. Então, ela vai ser o ânodo que vão receber, no caso, vai receber ali uma possibilidade de oxidação, certo? Como assim? O ânodo, vocês sabem que é aquela parte que perde, né? Vai transferir o elétron para o cátodo, né? Aquela questão que ele vai ficando, vai se oxidando. Então, na verdade, o ânodo é onde oxida. Por isso que a ideia é o seguinte: como ela fica oxidada, ela fica positiva. E aí a ideia é para onde vão os ânions, né? Que é por isso o termo. Para onde vão os ânions, você tem o ânodo. Então ali ele fica positivo. Então quando fica positivo, nada mais é do que oxidando o alumínio. Certo? Qual o objetivo? Criar essa camada de proteção, ficar mais forte, mais fácil, né? De criar e o alumínio ficar mais resistente. Então você só simplesmente vai reagir o alumínio com o óxido ou esse oxigênio do ar na presença de alguns catalisadores específicos e favorecendo essa sua oxidação. Temos aqui, por exemplo, alguns eletrólitos importantes, que é o ácido fúrico, oxálico e crômico. Ácido crômico são ácidos relativamente fortes em relação a isso, né? Ou seja, favorece muito esse processo de oxidação. Aqui eu tenho um exemplo, né, do processo de anodização, a sua aplicação, de 11% a 15%, urbano e rural, normal, né, aplicação comum. 16% a 20%, ou micrômetro, desculpe, de camada, é de litorânea, ou seja, na presença de brisa marinha, e de 21% a 25% industrial e marítima. Sim, Charles. E a cor da anodização depende do tempo de exposição à solução. Sim, claro, né? Porque você vai ter criando camadas. E a camada, o óxido de alumínio em si, ele não é branco. Ele, na ferrugem, né? O alumínio ele fica escurecido. Quase que vai ficando. Como é que eu posso dizer? Aquela coisa que é bem perto do preto, sabe? Aquele cinza escuro, devido à oxidação da superfície do alumínio. Então, nada mais é do que criar essa camada de proteção, favorecendo a durabilidade do alumínio. Dependendo da sua aplicabilidade, você vai ter o que aí? Uma camada maior, mais espessa, né? Ou seja, espessura maior,
ou menor, e aí você vai ter a sua aplicabilidade. A indústria e a marítima é a maior facilidade de corrosão, por isso que a camada dele é muito mais grossa, né? Aí cria ali chamado uma camada de sacrifício, que ela vai ser o sacrifício, enquanto que o alumínio em si, a peça vai se manter viva. Certo? O efeito da temperatura sobre o alumínio, redução da temperatura leva a aumento de limites de resistência e de escoamento, ligeira redução no alongamento e resistência ao impacto permanece praticamente inalterada até o zero absoluto. Então, se você resfriar o alumínio, ele vai manter essas características, certo? Vai aumentar o limite de resistência, ou seja, ele vai ficar mais difícil de se quebrar tão facilmente, né? O aumento da temperatura, por sua vez, provoca uma redução na resistência mecânica, ou seja, ele fica mais fácil de se quebrar, mais moldável, né? Não podendo ser empregado em temperaturas acima de 150 graus, porque já está perto da sua temperatura de trabalhabilidade. Então, a trabalhabilidade do alumínio é até 150 graus. Passou disso, já é complicado. Em algumas ligas, o limite de utilização é de 65, ou seja, muito baixo, ou seja, ele corrói mais facilmente ainda, ou destrói, ou perde suas propriedades mecânicas. Beleza? Alguns exemplos aqui de aplicação do alumínio é o uso dessas esponjas, né? Essas espumas metálicas. Por que espuma metálica? Porque ela vai criar poros e o alumínio em si vai ser usado como catalisador, né? Em alguns casos. Leve o suficiente para flutuar na água, mantendo as características de resistência e elasticidade, ou seja, essas espumas de alumínio, por mais que o alumínio seja mais denso do que a água, que é em torno de... A água é 1 e o alumínio é 2 e pouco, mas a espuma ela diminui a densidade e ela vai conseguir flutuar na água. Olha que coisa linda. Carroceria de ônibus, para facilitar, né, para aumentar a questão também da questão acústica, também a temperatura também é muito bom. Você cria ali uma camada de ar, né, que o ar é um péssimo condutor. Certo? E aí vem, né, preenchimento, principalmente estética também. Então é bonito um negócio assim, lógico que para moderno, né? Muito maluco, mas é isso aí. Então, alumínio, nós temos essas aplicações, certo? Agora eu vou falar de duas ligas aqui, não são ligas, a liga de magnésio e de titânio, mas falar pouco, né? Porque na verdade a sua aplicação comparada ao alumínio e o cobre, muito baixa, a gente vai ter algumas questões mais específicas, né? Bom, qual a vantagem do magnésio? Primeiro que o magnésio é menos denso do que o alumínio, ele é muito mais leve, certo? Então, fácil de trabalhar também, tanto que, não sei se vocês já viram as ligas de alumínio, de magnésio, desculpa, para fabricação de aro de bicicleta. Ele é resistente, tem resistência mecânica, porém, muito mais leve na bike, né? Não sei se vocês já viram, como se fosse uma jante de liga leve, só que de bicicleta. A sua estrutura cristalina principal é hexagonal compacta, ou seja, uma compactação muito alta, certo? Baixo módulo, que é em torno de 45 gigapascal, é baixo, né? Deformação difícil, baixa deformação também. E o ponto de fusão é em torno de 651, assim, bem perto do alumínio, né? E sua aplicação principalmente é o quê? Indústria aeronáutica, mísseis, substituição aos plásticos de engenharia, devido à rigidez e resistência comparável, partes de automóveis, volante, colunas, rodas, tudo. As ligas, muita liga de alumínio é usada em peças, né? Formar algumas peças específicas que precisam ser resistentes ali, ter menor densidade. Então, como eu falei com vocês, a própria roda de aro de bicicleta, muito usado também para alumínio já hoje. Quem faz, inclusive, eu estava assistindo isso, foi a TSW que proporcionou essa tecnologia. Depois vocês dão uma pesquisada que é massa, velho. Ligas de titânio. O titânio em si é muito usado, principalmente na medicina, que ele substitui peças anatômicas em relação ao ser humano, que ela é compatível muito compatível com o nosso corpo, então ele substitui uma peça de osso, principalmente, certo? Mas o titânio não é usado somente para isso, né? Ele já tem uma elevada rigidez, que vai até 107 gigapascal, muito alto. Ele é dúctil, fácil de forjamento, a usinagem dele também é muito boa e resistente à corrosão. Justamente por isso que é usado em peças anatômicas.
Sua limitação, sua reatividade a altas temperaturas, ou seja, se você aquecer demais, ele reage facilmente, certo? E sua aplicação, próteses, como eu falei, implantes metálicos, estrutura de aeronaves, veículos, porque ele é, né? Apesar de tudo, sua densidade também não é muito alta, 4,5. Tudo bem? E porque ele é resistente, claro. E outras ligas, né? Não ferrosas que nós temos, são ligas refratárias, são aquelas para ser resistente ao calor, né? A variação de calor, mudança, que é o caso do nióbio, molibdênio, tungstênio, tântalo, né? Nós podemos ver aqui, ó, ligas de tântalo, nióbio, certo? Ponto de fusão muito alto, tanto que é utilizado em serpentina, como é o caso das serpentinas de chuveiro. Você usa o tungstênio, que é o principal. Também é usado como filamentos em equipamentos para gerar incandescência, que é o caso de espectros fotômetros na indústria química. Né, por ser utilizado, excelentes materiais refratários podem ser usados como cadinhos na indústria siderúrgica e também é usado em eletrodos de soldagem. Então, são materiais mais refratários, são esses aqui principalmente. Superligas, né, que é o caso das ligas de cobalto, níquel, ferro, nióbio, molibdênio. Lógico que aqui, ó, é a presença do ferro em menor quantidade, menor proporção. Senão ele vai se tornar liga de ferro, né? Turbina de avião, resistente a temperaturas oxidantes, altas temperaturas. Uma liga muito interessante, gente, que aqui tem, se você pegar o cobre, ferro, índio, você tem uma liga que... Liga não, na verdade, vai formar um óxido desses metais na aplicação de produção de supercondutor, que é o supercondutor de alta temperatura. Muito massa, que é uma pastilhazinha, um óxido, né? Na verdade, seja um material cerâmico que possui essa propriedade a uma temperatura de em torno do nitrogênio líquido. Porque, mas é caro ainda? Mas o nitrogênio líquido é muito fácil a obtenção hoje comparado a outras temperaturas. Beleza?